Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Como Jesus vê o pecado? Como Jesus interpreta os mandamentos de Deus? No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre esse assunto, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos do 27 ao 32. Mas antes vamos rezar, pedir a Deus que nos abençoe com um bom entendimento da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, pedindo que o Senhor olhe para as nossas fraquezas, para as nossas limitações humanas e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo para que tenhamos um bom entendimento da Tua Palavra e possamos, assim, compreender o que o Senhor espera que nós façamos no mundo hoje para o cumprimento da missão que o Senhor nos designa. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus, os quais clamamos pela Tua presença em ordem de batalha a nosso favor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, acompanhem comigo o Evangelho, repito, São Mateus, capítulo 5, versículos do 27 ao 32. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs na fé em Cristo, no Evangelho de hoje nós estamos vendo Jesus dando a devida interpretação aos mandamentos de Deus. Nós já vimos em alguns vídeos anteriores que Jesus não veio abolir as leis, mas ele veio fundamentá-las. E o fundamento é sempre o amor. Jesus vai começar a catequizar os seus discípulos, a catequizar todo o seu povo, de como, de fato, eles precisariam olhar para os mandamentos de Deus a fim de não cometerem verdadeiramente pecado diante de Deus. E esse é o ensinamento que ele faz aos seus discípulos naquela época, mas é um ensinamento extremamente atual para a vida de cada um de nós hoje. Primeiro, porque Jesus ele vai destacar de fato aonde se inicia o pecado, aonde nasce o pecado, que não é necessariamente na prática em si, mas ele já nasce do fundo do coração de cada um de nós, lá no fundo da nossa alma, já no nosso pensar, no nosso desejo. Isso já é considerado para Jesus pecado. E é por isso que nós precisamos ter uma vida de oração e uma vida de vigilância, porque nós somos herdeiros, infelizmente, de uma herança maldita. Nós somos herdeiro da concupiscência,
do pecado original, desde a queda de Adão e Eva no paraíso, todos nós temos uma certa tendência, uma inclinação a fazer o mal, que não é o mal em si, mas é uma tendência, é uma inclinação. E se nós não vigiarmos, se nós, através de uma vida de oração, não transformar esses vícios que nós herdamos, esse desejo carnal, esse desejo pelo mundo, se nós não acostumarmos, se nós não transformarmos, na verdade, esses vícios em virtudes, nós cometeremos pecados diariamente. E como é que nós vamos transformar essa vicitude que nos acompanha por herança em virtudes? Através de uma vida de oração, de uma vida de vivência dos sacramentos da Igreja, através da vivência da Eucaristia, do sacramento da reconciliação. Todas estas vivências sacramentais que a Igreja nos coloca à disposição nos ajuda a evitarmos o pecado, porque nos aproxima de Deus, nos conecta com Ele. E Ele, quando nós estamos conectados com Deus, Ele satisfaz tudo aquilo que nós desejamos no mundo. E aí nós não vamos precisar procurar preencher nenhum tipo de vazio existencial que possa existir no nosso coração com as coisas que nos são apetecíveis, são prazerosas diante do mundo, mas que nos levam ao cometimento do pecado. Por isso Jesus vai ser tão incisivo com os seus discípulos. Olha, se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Se a tua mão te leva a pecar, arranca-a, porque é necessário, é preferível que você entre no céu sem um destes membros do que o teu corpo inteiro ser jogado no inferno. É claro que Jesus está falando isso num sentido figurado. É claro que Jesus está dando tanta ênfase, mas para que o povo entenda de fato que é necessário fazermos renúncia, que é necessário perdermos muitas das vezes aquilo que nos é apetecível nesse mundo, aquilo que nos é prazeroso, mas que assim o é de uma forma temporária e passageira, para que possamos ganhar de fato a felicidade plena na vida eterna. O que Jesus quer nos mostrar com toda essa contundência é que é necessário que nós nos sacrifiquemos, sim, pela possibilidade de viver uma comunhão com Deus. É necessário que nós abramos mão de prazeres do mundo para gozarmos dos prazeres do céu, para gozarmos dos prazeres que acompanham esse caminhar que nós fazemos com o próprio Jesus. E assim Jesus vai caminhando, vai cumprindo a sua missão, e assim Jesus vai ensinando cada um dos seus discípulos e ensinando cada um de nós. Jesus vai passar por todos os mandamentos e vai dar o seu devido entendimento. Jesus vai dizer sobre o divórcio, que era uma prática tão comum naquele tempo. Jesus vai dizer, até em outra passagem, olha, Moisés deu a certidão de divórcio pela dureza do coração de vocês, porque vocês estavam maltratando as mulheres de uma forma que elas não tinham chance nem sequer de sobreviver. Então era necessário que elas se afastassem de vocês para terem uma sobrevida. Mas do início não for assim, e não é assim que o meu Pai deseja que seja, porque tudo aquilo que Ele une, o ser humano não é capaz de separar. É preciso que na relação matrimonial, na vivência do sacramento, a gente faça valer toda a renúncia que nos é pedida diante das dificuldades que aparecem, para que assim nós vivamos de fato aquilo que é o mandamento de Deus. Então Jesus vai
dar a sua interpretação, Jesus vai dar o bom entendimento de tudo aquilo que nós precisamos viver para cumprir os mandamentos de Deus. E, de forma misericordiosa, Ele vai soprar o Espírito Santo, Ele vai, depois da sua ascensão ao céu, Ele vai deixar para nós esse Espírito que nos santifica, que também é Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, para que nós, através de uma vida de oração, tomemos posse desse Espírito Santo. Porque é esse Espírito Santo que vai dizer para nós as escolhas que nós precisamos fazer, as escolhas acertadas que precisamos fazer diariamente no mundo. É esse Espírito Santo que vai nos dar força, a força necessária para acumularmos virtudes e, ao mesmo tempo, nos afastar das vicissitudes, dos vícios malditos que herdamos devido ao pecado original. E assim nós vamos vencendo essa concupiscência que sempre se faz presente no nosso caminhar, para que possamos viver uma vida de santidade rumo à salvação. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs. Se essa partilha foi de alguma maneira importante para você, peço que divulgue esse vídeo, que deixe o seu comentário, para que assim a plataforma impulsione a outras pessoas. Desejo a você um santo e abençoado dia, sempre com a proteção da Virgem Maria, a sua intercessão, a proteção dos anjos da guarda, para que tenhamos um dia verdadeiramente abençoado. Até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus.